Boa noite, amada igreja, boa noite, você, meu irmão, você, minha irmã da Primeira Igreja Batista do Mendanha, que Deus os abençoe nesta noite de quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, e ainda sob o recolhimento, isolamento social devido ao coronavírus, né? Então nós estamos aqui novamente também trazendo para você que nos acompanha através deste canal do YouTube, que Deus os abençoe também, que Deus abençoe sua família, e eu espero estar levando bênçãos para vocês através da reflexão da palavra de Deus, tá bom? E hoje nós vamos refletir lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 nos traz observações muito interessantes a serem feitas. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7 em Lucas 5, que diz o seguinte: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Essa é uma passagem que fala da grande pesca. Acontece que a passagem que nós lemos, ela nos mostra uma situação muito, mas muito explorada por vários pregadores, por diversas igrejas nos dias de hoje, mas em grande parte de maneira errônea. Ao lermos aqui tal passagem, automaticamente nossas mentes e as mentes de muitas pessoas se fixam na tão malfadada prosperidade, sobretudo a prosperidade financeira, a pesca de 150 grandes peixes. Fala-se da grande pesca como se isso significasse apenas a multiplicação de bens, como se fosse o grande sonho do Eldorado financeiro, ou ainda as grandes conquistas materiais, tão almejadas e tão desejadas por grande parte dos seres humanos. O perigo é que com isso pervertem a palavra de Deus. Na verdade, esse tipo de prosperidade é o menor dos detalhes contidos nesta passagem. Ela não diz somente isso. Chegar a esse tipo de conclusão é ter uma visão muito limitada do poder de Deus. É enxergar apenas o óbvio. Nós, como servos do Deus Altíssimo, nós precisamos enxergar além do óbvio para compreendermos a verdadeira mensagem de Deus revelada na sua palavra. Então eu te convido hoje, meu irmão e minha irmã, a entendermos de fato e a enxergar com clareza fatores verdadeiramente determinantes para que se desencadeie sobre a sua vida as bem-aventuranças, então, tão faladas, tão lidas, tão desejadas da Bíblia, e que atraem, na verdade, mais as pessoas do que propriamente aquele que opera em nós tudo isso, ou seja, Deus. Mas para isso, nós precisamos examinar a palavra de Deus e meditarmos em seu profundo significado. O primeiro destaque é que no verso 1, o verso 1 nos informa
que o povo buscava Jesus para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Jesus estava ensinando. Percebam um pequeno detalhe, que ainda não haviam ocorrido as multiplicações dos pães e dos peixes, de maneira que o povo não buscava Jesus apenas para receber o alimento físico. Eles procuravam Jesus para poder aprender da palavra de Deus. Essa é a primeira grande observação. E é claro que após cada observação eu faço uma pergunta. E você tem verdadeiramente ouvido a palavra de Deus? Você tem se aproximado de Jesus para poder aprender da palavra de Deus, aprender dele, da sua vontade e dos seus ensinamentos para nossas vidas? Ou você tem se aproximado de Deus como aqueles 10 leprosos? Jesus curou os 10, mas apenas um voltou para agradecer, ou seja, somente por interesse. A palavra de Deus, ela quer produzir em nós mais, muito mais que efeitos somente palpáveis, efeitos passageiros. A palavra de Deus quer produzir em nós efeitos espirituais, duradouros, eternos, os quais produzirão muito mais e melhores resultados em nós e em nossas vidas. Mas a nossa visão limitada, por nós enxergarmos apenas o óbvio, apenas o superficial, nos impede de receber de maneira plena bênçãos muito maiores do que aquelas que estão ao alcance dos olhos físicos e que só podem ser contempladas pelos olhos da fé, nos fazendo enxergar além do óbvio. A segunda coisa que eu destaco é que no verso 4 nos mostra que ao acabar de ensinar, Jesus deu a ordem para lançarem as redes. Isso tem um significado importante, meu irmão e minha irmã. Significa que quando você ouve a verdade, quando você ouve a palavra de Deus, quando você segue os ensinamentos desta palavra, o Senhor direciona a sua vida. E o Espírito Santo te conduz ao encontro das bênçãos. E isso acontece naturalmente. Sempre que você encontrar uma promessa, repare bem nesse detalhe, sempre que você encontrar uma promessa na Bíblia, ela será sempre precedida de uma condição. E que condição é essa? É enxergar além do óbvio. É enxergar além do óbvio e se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Perdão. Em Isaías 38, no verso de 1 a 5, conta uma passagem do rei Ezequias em que o profeta Isaías levava até ele a mensagem de Deus ordenando que ele se preparasse porque ele ia morrer naquela noite. Ezequias, então, fez o quê? Murmurou contra Deus. Poxa, só vai me levar agora, é tão cedo, é tão tarde, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Reclamou contra Deus? Não. Ezequias, então, acredito eu que tenha sido no seu quarto. Ele se virou para a parede e ele orou a Deus, pedindo a Deus que se lembrasse de como ele, Ezequias, andou diante de Deus em verdade, de como ele, Ezequias, andou diante de Deus com o coração perfeito, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Em outras palavras, não que ele precisasse lembrar a Deus, mas ele disse a Deus: eu te obedeci durante todo esse tempo, eu vivi em verdade contigo. E aí a palavra nos conta que o Senhor ouviu a oração do rei Ezequias e mandou que Isaías voltasse lá e dissesse o seguinte: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração.
e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Você observa a diferença de se viver a palavra de Deus, de se viver em obediência a Deus? Não significa que Deus, ele deve a você alguma coisa. Não. Significa que Deus vai levar em consideração o fato de você ter se esforçado, ter lutado para buscar a Ele, por Ele ser Deus, por Ele ser o que é, pela sua palavra, obedecendo e praticando, e não apenas por interesse. O verso 5 nos aponta para uma situação muito comum a nós, seres humanos. O fato de questionarmos a Deus. Nós temos a mania de questionar a Deus, como se isso fosse resolver alguma coisa. Muitas vezes nos colocamos num lugar de bonzinhos, de coitadinhos, tentando mover o coração de Deus e a mão de Deus, mas nada disso vai surtir efeito. Pedro, ele colocou suas limitações humanas à frente da ordem de Jesus. Ou seja, Pedro, ele enxergou apenas o óbvio, exatamente como fazemos muitas vezes. Nós colocamos nossas limitações humanas, os nossos queixumes, diante de Deus, como se assim fôssemos vistos por Deus como coitadinhos. Mas o que Deus quer é obediência. E você tem feito o quê? Diante de uma ordem de Deus, diante de uma situação difícil, diante de uma orientação do Espírito Santo, você tem obedecido a Deus ou você tem simplesmente questionado a Deus? Você tem simplesmente murmurado? Será que a pouca visão do homem natural tem impedido você de contemplar, pelos olhos da fé, coisas maiores e mais belas que Ele quer fazer na tua vida? Será que é melhor questionar a Deus do que obedecer? Veja bem o que diz em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Na parte B do versículo diz o seguinte: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? O Senhor não tem prazer em sacrifício algum. O Senhor tem prazer em que obedeçamos a palavra dele. Isso sim é que é o certo a fazer. Porque fazendo assim, sabe o que acontece? Jesus falou para Pedro, Pedro, lança a tua rede aqui do lado direito. E aí Pedro, ele respondeu o seguinte, respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. E a Bíblia nos ensina, Jesus dizendo, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. E quando resolvemos obedecer a palavra de Deus, quando Pedro resolveu obedecer a palavra de Deus, diz o verso 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. A obediência. Quando Pedro resolveu parar de murmurar a Deus, quando Pedro resolveu obedecer à ordem de Jesus, lançando as redes após a palavra de Jesus, veja bem, ele esperou a ordem de Deus, ele não lançou afobadamente, afoitamente a rede. Ele lançou a rede obedecendo a palavra de Cristo. E foi só obedecer que vieram grandes peixes, de tal maneira que diz o texto, que as redes se rompiam, precisava chamar os outros barcos que estavam perto, e toma de peixe, e toma de peixe, toma de peixe. Para concluir, você realmente quer ser próspero na tua vida? Não somente próspero materialmente,
mas principalmente próspero espiritualmente, ora, quem não quer? Mas para ser próspero em tua vida, na tua vida como um todo, é necessário ouvir a voz do Espírito Santo que fala através da sua palavra, da palavra de Deus. É necessário abrir o seu coração a esta palavra e é necessário obedecer às ordens do Senhor. Isso vai te trazer prosperidade espiritual, prosperidade física, material, enfim. Enfim, deixe o Espírito Santo guiar a tua vida. Não questione a Deus. Pare de murmurar. E, sobretudo, aprenda a enxergar além do óbvio. Aprenda a enxergar com os olhos da fé. Lembre-se, não é você fazendo beicinho, batendo o pezinho que Deus vai te atender a nada, em nada. É você buscando a presença dEle. É você buscando a palavra dEle e obedecendo o que Ele diz. Repito, Pedro e os pescadores só pescaram aquela enorme quantidade de peixes quando eles obedeceram a palavra de Deus. Nós vimos aqui em Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus tem prazer na obediência. Deus, ele não gosta de rebeldia. Deus, ele não gosta de murmurações. Deus, ele não gosta de ser desafiado, afrontado. Principalmente por aqueles que deveriam praticar a sua palavra. Principalmente por aqueles que se dizem servos e servas de Deus. Mas hoje em dia nós temos visto por aí a coisa meio que desandando, né? Como diz aí no ditado popular, desandando a maionese. Então pare, volte, medite nessa palavra. O Senhor quer que você o obedeça. O Espírito Santo quer que você ouça a voz dele no seu coração. E aí sim você vai ver quão próspero na tua vida você vai ser. E lembre-se, antes de pedir qualquer coisa a Deus, lembre-se que virá precedido de uma condição. É a principal condição. É obedecer a Deus de todo o coração, não somente por interesse. Para que então se faça na sua vida a vontade dele, o querer dele, o propósito dele, Deus. E a vontade de Deus, como nos diz o apóstolo Paulo, é boa, perfeita e agradável. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou profundamente ao seu coração, você também pode ser um canal de bênçãos na vida das pessoas. Você pode compartilhar essa mensagem com outras pessoas, simplesmente para que o Espírito Santo venha falar ao coração delas e você se tornar assim um canal de bênçãos na vida das pessoas. Voltarei no domingo, permitindo Deus, com nova reflexão da sua palavra. Curte aí, dá aquele joinha, compartilha, se inscreva no canal e que Deus os abençoe. Vamos orar? Pai bendito, Deus soberano, é bem verdade que todos nós desejamos evoluir em alguma área de nossas vidas. Mas sozinhos, Senhor, nós não conseguimos. A Tua palavra nos ensina, Senhor, que Tu disse, sem mim nada podeis fazer. Ensina-nos, Senhor, a ter o coração contrito. Ensina-nos, Senhor, a ter um coração obediente. Repreende toda rebeldia impulsiva em nossas vidas, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito e enxergar com os olhos da fé o mover de Deus. Faz de nós, Senhor, teus servos obedientes, aqueles que não somente leem, mas que principalmente praticam a tua palavra. E faz do teu povo um povo abençoado e um povo abençoador, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Que a graça e a paz do
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o seu povo espalhado em toda a face da terra. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. E a igreja diz: Amém. Meu irmão e minha irmã, lembre-se sempre, haverá bons dias, haverá maus dias em nossas vidas, mas em todos os dias de nossas vidas haverá Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.